Bastante conhecida e utilizada pelo brasileiro, a pimenta do reino é a especiaria mais consumida no mundo. E para cultivá-la, é preciso estar atento às boas práticas agrícolas, começando com a escolha correta da área e o preparo do solo. Um dos fatores mais importantes que deve ser considerado na escolha da área para o plantio da pimenta do reino é a textura do solo. Se o solo for muito arenoso, a água, seja da chuva, seja de irrigação, ela vai drenar muito rapidamente para maiores profundidades e vai ficar numa profundidade tal que a raiz não consegue alcançar e aproveitar essa água na hora que ela necessitar. Já se o solo for muito argiloso, as poças d'água vão apodrecer as raízes da planta, uma vez que a pimenta do reino não pode ter excesso de água. Antes do plantio de qualquer cultura, é importantíssimo que seja feita a análise do solo. Ela vai te permitir calcular a quantidade certa do corretivo para neutralizar a acidez do solo e também ela vai permitir que você calcule a quantidade exata do adubo a ser comprado para colocar na pimenta. O solo enviado ao laboratório deve ser coletado entre as linhas e a área de coroamento da planta, sem pegar restos da adubação anterior. Essa amostra ela é chamada amostra composta porque ela é formada de 20 a 30 pontos e depois ela é misturada para ficar bem homogênea a mistura e colocada em saquinhos plásticos que vão ser enviados ao laboratório. Essa quantidade, em torno de 200 gramas de amostra de solo, já é suficiente. De posse dos resultados das análises, um técnico deve calcular a quantidade de corretivo para fazer a calagem desse solo, além de analisar o quanto de fertilizantes cada planta vai necessitar. Para obtermos bons resultados, a calagem deve ser muito bem feita. O calcário deve ser distribuído uniformemente em toda a área. Se for uma área onde não tenha plantio, pode ser usado o trator para distribuir o calcário nessa área. Já em áreas menores, pode ser feita a lanço manualmente. A adubação ela deve ser feita depois da reação do calcário com o solo, ou seja, mais ou menos 30 dias após a calagem. O adubo ele deve ser colocado ao redor da planta. Não se esquecer de cobrir esse adubo com restos de cultura, com material orgânico qualquer, ou até mesmo com terra, para que não haja perda dos fertilizantes. Com a área escolhida e o solo preparado, o produtor parte para o próximo passo, que é a manutenção e manejo dos plantios e a preparação de mudas. Mudas para o plantio de pimenteira do reino, ela tem que ser adquirida de viveristas credenciados, aquele que obedece todas as normas para a produção de mudas. E se você for produzir a sua própria muda, você tem que certificar de que as estacas que você vai retirar para produzir essas mudas tem que ser de plantas livres de doença, vigorosa, ou seja, muito sadia. A poda das plantas a 1 metro de altura facilita e promove o nascimento de novos ramos. E os ramos cortados podem ser aproveitados para fazer novas mudas. Como são ramos herbáceos, imediatamente você tem que colocar na água para que ele não perca a umidade e seja adequado para a gente fazer as estacas para gerarem novas mudas. Ao cortar as estacas, o produtor as coloca para enraizar, e essa produção precisa de um sistema radicular abundante. As estacas enraizadas, elas são transferidas para os sacos plásticos preto com substrato. Essas estacas, elas permanecerão para a formação das mudas por cerca de 3 a 6 meses antes de ir para o campo definitivo. As estacas são enraizadas em propagadores, que devem evitar o encharcamento do substrato para não provocar o apodrecimento das raízes. Lá, as mudas ficam entre 20 e 30 dias e depois são levadas para sacolas, onde permanecem por mais 1 mês. No processo de manutenção das mudas, você precisa usar as práticas culturais para que essas mudas elas cresçam, sejam vigorosas
e com o sistema radicular bem desenvolvido. Para tanto, você precisa fazer a irrigação sem causar encharcamento para que não venha apodrecer as raízes, fazer o monitoramento de pragas e doenças, fazer a capina através da monda, que é aquela capina que você faz com a mão, realizar adubação, folhear. Assim você vai ter uma muda vigorosa, uma muda sadia e com certeza ao levar para campo você vai ter sucesso no plantio. Na semana que vem você verá como prevenir e combater os principais fungos e doenças que atacam a cultura da pimenta do reino.